Boa noite a todos. Estamos começando a live sobre tratamento de dados pessoais nos municípios. Já vou deixar o comentário e fixar aqui embaixo. Essa live nós faremos com a professora Daniela Copete Cravo, do curso sobre proteção de dados, inteligência artificial e administração pública da Escola da Júris. O curso começa na semana que vem. A professora Daniela entrou. Eu já vou fazer o convite aqui para participar da live. Aqui. Estava falando, começa na próxima segunda-feira, dia 13 de setembro. Nós teremos 7 aulas, sempre segundas e quartas pelo Zoom, das 19 às 21 horas. E na semana que vem nós vamos conversar, as primeiras aulas serão primeiro com o professor Juliano Heinen, que é procurador de Estado do Rio Grande do Sul, que vai falar sobre o tratamento de dados pessoais nos estados. E na quarta-feira nós teremos aula com a professora Daniela sobre tratamento de dados pessoais do município. Ela que é, além de procuradora do município de Porto Alegre, também doutora em Direito e diretora acadêmica da Escola Superior de Direito Municipal. Bem-vinda, boa noite, professora Daniela. E já quero deixar um aviso, hoje nós estávamos programados para ter 2 lives na sequência. Infelizmente, nós tivemos que adiar a live do professor Rafael, que seria do curso de Prática Previdenciária, mas ela vai ser remarcada em breve no perfil da escola, nós daremos aí a nova data. Então, boa noite, professora Daniela. Vamos falar sobre as dificuldades aí um pouco dos municípios na adequação LGPD, né? O Brasil tem mais de 550 municípios, além do Distrito Federal. Então, eu já vou começar com uma pergunta difícil, né, sobre o que os municípios fizeram e estão fazendo, de uma forma mais geral, para se adequar à LGPD em relação à prática de atos, adaptação de sistemas, né? Muitas vezes sistemas diferentes em órgãos municipais diferentes, o que eu acho que deve trazer uma grande dificuldade, entre outros pontos que estão dificultando todos nós da administração pública, inclusive no judiciário, para fazer essa adequação LGPD. Boa noite. Com certeza. Boa noite, professor Oscar. E eu acho que você já introduziu muito bem o nosso problema aqui vivenciado nos municípios. Acho que já foi bastante específico. E realmente é um desafio gigantesco para os municípios, porque diferentemente de outros entes federativos que têm, talvez, sistemas mais consolidados, carreiras consolidadas, não só em matéria de TI, mas também que já tem uma longa tradição, por exemplo, em publicação de dados, como é toda a trajetória do acesso à informação e de um trabalho super já tradicional e com bastante trajetória, por exemplo, da CGU, que já tem toda aquela questão, né, do acesso à informação muito mais consolidado do que os municípios que, apesar aí de 10 anos da Lei de Acesso à Informação, nós não conseguimos avançar muito, não por falta de vontade, mas por todas as dificuldades que a gente tem até para publicar esses dados, que também vem de mazelas, de não termos carreiras de TI consolidadas, muitas vezes, né? Às vezes em municípios não tem ninguém da TI, às vezes é terceirizados, ou até utiliza-se de cargos em comissão, imagina, para ser esse responsável pela TI dos municípios. E isso, quando vem uma lei geral de proteção de dados que quer e deseja que os dados estejam ali acessíveis, íntegros, seguros, com interoperabilidade, entre vários outros requisitos, isso se torna quase que impossível, né, para alguns municípios que já não conseguiam fazer o básico e avançar em um governo digital, quem dirá, então, estar preparados para implementar essa lei, que é um grande desafio, muito embora seja muito importante, com certeza. E tem uma frase interessante que a professora Patrícia Peck disse num dos cursos que a Escola da Júris fez nesse ano, de que a LGPD é igual para todos na partida, na largada, mas vai ser diferente na chegada, né? Como é uma lei geral que vai se aplicar a todos os setores, público e privado, empresarial ou não, independentemente do objetivo de lucro ou não, de ser de atividade meio ou fim o tratamento de dados, todos teremos, ou já deveríamos ter feito essa adequação LGPD, mas a grande dificuldade está justamente
nessas diferenças que cada setor terá, sem dúvida, na adequação da LGPD, inclusive, né, agora deve sair ainda nesse ano, um ato da NPD com a regulamentação da LGPD especificamente para startups, micro e pequenas empresas. Então, É no verdade. executivo, com essa quantidade de municípios, é algo muito difícil, até dentro dos municípios, de termos normas harmônicas de adequação LGPD. E o que tem sido feito em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, se tiver alguma ideia em outros municípios dessa adequação, se há alguma preocupação com uma harmonização nessa regulamentação? Eu tenho visto muitos atos saindo dos municípios, se há, por exemplo, uma preocupação em seguir aos guias operacionais, pelo menos do Executivo Federal, ali na Secretaria de Governo Digital. Eu tenho visto também algumas preocupações de federações de municípios de estados de tentar dar orientações gerais e fazer normas semelhantes, pelo menos para os municípios dentro de um mesmo estado, mas tudo isso com grandes riscos, né? A gente já tem visto no Judiciário, no Ministério Público, atos diferentes de regulamentação da LGPD em cada estado, e isso com um número, nós temos 90 tribunais no Brasil. Eu imagino com mais de 5.500 municípios os problemas que devem gerar essa necessidade de adequação LGPD. Né? Não, com certeza, e até pensando nessa sua fala, me leva a preocupação de que talvez uma harmonização entre os municípios, por exemplo, de um estado, seria importante até pelo fluxo informacional que às vezes tem. Então, às vezes, esses municípios têm consórcios para prestação de determinados serviços e eles compartilham entre si dados para fins da consecução desses serviços públicos que eles podem estar prestando de forma conjunta. Ou até mesmo existe um fluxo informacional entre o Estado e o município, por exemplo, regulação de saúde. Né? Existe uma regulação que há essa troca de informações entre o município e o Estado, e daqui a pouco, né, se cada município tiver adequado de uma forma, ou, por exemplo, o Estado querer, né, um certo padrão para que haja essa troca de informações nessas suas atividades que às vezes, né, o município não está sozinho, então o Estado muitas vezes está fomentando aquela política conjuntamente e que acaba sendo muito importante que haja, né, um certo padrão ou uma certa harmonização. Mas, infelizmente, eu não conheço ainda iniciativas mais que sejam realmente voltadas para uma padronização, uma harmonização. Pelo contrário, na verdade, o que eu mais tenho visto são iniciativas que elas, às vezes, sequer se comunicam e sequer, às vezes, estão em consonância com a própria LGPD. Na verdade, eu não conheço ramo do direito que tenha tanta criatividade nas atividades que estão saindo por aí, mas o que eu não acho que seja algo estranho, porque eu acho que a própria LGPD cria isso. Porque a partir do momento que ela quis ser uma lei geral, ela foi muito genérica e ela só traz os objetivos que ela deseja alcançar e alguns requisitos mínimos, mas ela acaba sendo, né, um papel em branco, aqui está a caneta, aqui o papel, e agora vocês podem, dentro da realidade de vocês, dispor como isso vai ser feito. Se por um lado isso é muito interessante, porque ela acaba sendo neutra em tecnologia, então isso permite que seja uma lei que vai ser atemporal, que vai ser uma lei que vai conseguir aí regular toda essa situação tecnológica que realmente avança muito rapidamente. Por um outro lado, em um sistema que a gente já não tinha tradição, né, em preocupação com os dados pessoais, que a gente não tem esse conhecimento, e principalmente, né, nós do direito que acabamos, né, sendo protagonistas nessa implementação, isso gera problemas muito grandes. Então, a gente está vendo regulamentações muito diferentes. E isso, inclusive, com municípios. Então, existem municípios, e eu acho que até pela própria realidade de cada município. Então, existem municípios gigantes, capitais, que realmente o município tem uma estrutura muito grande. Então, são várias secretarias, e essas secretarias têm vidas próprias. Então, até se pensa num modelo descentralizado. Então, cada secretaria seria como um controlador, claro que o controlador vai ser o CNPJ da instituição, mas como se elas fossem quase controladores e vão ter os seus próprios encarregados, cada secretaria.
muito parecido como é o governo federal, em que cada ministério tem o seu encarregado, né? Isso foi uma orientação e foi orientação sinalizada também no último guia orientativo da NPD, que cada ministério tem como se fosse uma divisão informacional. Então, por exemplo, o dado do Ministério da Fazenda não necessariamente tem que estar circulando livremente com o dado do Ministério da Saúde. Eles são divisões informacionais. Isso leva à conclusão que cada um tem uma certa... Eles não são autônomos, né? Mas eles têm suas atividades, que as decisões são feitas pelos próprios ministérios. Isso, em alguns momentos, eles são muito bem, conseguem muito bem ser transportados para municípios grandes, capitais. Então, por exemplo, eu tenho a convicção, por exemplo, que o município de São Paulo, o município do Rio de Janeiro, até o nosso município aqui, nossa capital de Porto Alegre, são municípios muito grandes e que têm estruturas e que têm secretarias que o número de tratamento de dados e as suas atividades são muito grandiosas em termos de número, quantidade e sensibilidade de dados. Porém, a gente pega municípios pequenos do interior de alguns estados e que sequer tem secretários, né? Se tem secretarias, tem pouquíssimos. Sequer faria sentido ter um encarregado para esse município, porque seria mais um cargo para essa estrutura. Quem dirá um encarregado a cada secretaria? Não faria o menor sentido. E isso é um ponto que me levou à reflexão desse guia orientativo da NPD, que ela fala isso dos ministérios, mas e aí, será que o modelo, né, por simetria, a gente pega e aplica nos municípios ou não? E eu acredito que a resposta tenha que ser não, porque num município ali de, sei lá, 10 mil habitantes, não faria sentido ter um encarregado por cada secretaria e cada secretaria ser uma divisão informacional. Mas claro que se eu pensar em grandes cidades, obviamente que eu acredito que seria um modelo ideal a ser seguido e já se tem algumas iniciativas nessa descentralização da informação dentro de um município. Por exemplo, o município de Guarulhos, eles fizeram isso, fizeram um decreto em que cada secretaria vai ser responsável pelo tratamento de dados dentro daquela secretaria. Claro que, se tiver uma ação judicial, é sempre o município, né, que vai ser acionado, mas dentro dessa implementação, as secretarias elas vão ter um certo protagonismo à luz de uma coordenação central. Então, esses são alguns modelos aí que a gente tem observado, mas, de fato, cada município é uma realidade e a gente não tem como ter um modelo só. Eu tenho visto até alguns estados, né, fundações, autarquias com atos que simplesmente copiam, colam o decreto estadual até para não se complicar e não criar problemas na adequação da LGPD. Outra questão do encarregado, acho importante, a lei não fala, né, mas ele também vai ser um ponto de contato para ajudar os procuradores públicos em eventuais defesas em demandas judiciais envolvendo aí uma alegação de descumprimento da LGPD. Então, até nisso é importante definir se o município vai ter um encarregado, vai ter mais de um, quais as atribuições de cada um. Ele vai ter também esse encargo de ser um ponto de contato com a Procuradoria Municipal para auxiliar, eventualmente, em resposta, em oferecer respostas e apoio a processos administrativos e judiciais. Né? Com certeza. E sabe, agora falando de procuradoria, eu acho que também a procuradoria, nesses momentos de incerteza e que, ainda que sejam designados encarregados, são pessoas que provavelmente não vão estar tão familiarizados e tão especializados no tema. Até porque a LGPD ela acaba dialogando com muitas outras legislações, né? Não adianta saber só a LGPD. Se você não conhece direito administrativo, direito constitucional, a interpretação ela fica muito pobre. Então, eu acho que neste momento, ainda que vamos supor, né, que aqui no município de Porto Alegre, a gente até estamos estudando aí modelos a serem implementados, né? Vamos regulamentar por meio de um decreto. Vamos supor que a gente segue aí o modelo como o Estado aqui do Rio Grande do Sul. O Estado do Rio Grande do Sul, ele descentralizou, ele tem um comitê e um grupo de trabalho, mas cada secretaria aqui no governo do Rio Grande do Sul tem o seu encarregado, que é essa rede de encarregados de todas as secretarias, ela é coordenada pelo comitê, mas poderia ser também um encarregado geral.
né? Poderia ser o encarregado geral, por exemplo, o encarregado geral do município que coordena toda a rede dos encarregados do município. Ou poderia ser também, isso mudou do Estado, eles preferiram a coordenação por meio de um comitê. Mas nesse ponto, né, vamos supor que as secretarias comecem a nomear. Geralmente, a gente, na administração pública, isso não é um cargo existente, né? Então a gente teria que criar por lei o cargo do encarregado, que já é uma dificuldade da administração pública. Ou então, né, pegar alguém que tem um outro cargo, que, né, desempenha uma outra atividade, mas que por meio de uma função gratificada, um cargo de comissão, ela assume essa função do encarregado. Mas mesmo assim, geralmente a gente não tem cargos em comissão sobrando, né, na administração, nem funções gratificadas. Então, provavelmente, e outra coisa, né, com os limites de restrição orçamentária, ainda mais no meio de uma pandemia, que muitos estados e municípios receberam recursos para fins de auxílio, eles até ficam impossibilitados por um certo período de tempo de criação de cargos ou despesas, né? Existem restrições. Então, provavelmente, o encarregado vai ser alguém que já tem uma função, que já desempenha outras atividades na administração, e provavelmente ele não vem de uma trajetória, né, de proteção de dados, enfim, provavelmente, porque a nossa tradição aqui em proteção de dados é incipiente no Brasil. E aí, nesse ponto, eu acho que vai ser o papel de diálogo da Procuradoria com o encarregado muito importante. As procuradorias, né, que trabalham nessas secretarias, elas vão ter um papel muito estratégico em auxiliar este encarregado, porque provavelmente ele vai ter muitas dúvidas, inclusive dúvidas jurídicas. Então, eu consigo imaginar muito o encarregado, né, com as suas atividades, ele quando está fazendo um mapeamento, tentando enquadrar as bases legais, que ele vai ter dúvidas e dúvidas jurídicas. E nesse ponto, né, as procuradorias, se elas estiverem já, né, estudado, já estarem alerta com esse tema, elas vão ser um ponto muito importante para que a execução dessa implementação da LGPD seja a melhor, né, e a melhor orientada à luz do direito. Então, eu acredito, assim como o encarregado vai ser um ponto, né, para as procuradorias, principalmente as procuradorias que atuam no processo judicial, então o procurador vai buscar essa informação do encarregado, o que aconteceu aqui, o que o titular tinha feito, qual requisição que ele fez, por quais motivos, né, houve a recusa. Mas, por um lado, eu acho que nesse momento inicial de implementação, eu acho que um ponto seguro e que vai ter muita importância realmente são as procuradorias. Porque, querendo ou não, né, vai ser muito difícil de ter pessoas preparadas para assumir essa função como encarregados por todas essas dificuldades aí narradas. Não quero fugir muito do roteiro, mas eu não vou poder deixar de tocar nesse assunto, ainda mais pela tua menção no início, sobre a Lei de Acesso à Informação. Né, de uma questão que eu tenho falado internamente, até em cursos dentro do Judiciário, que nós ainda não nos preocupamos com essa questão importante sobre o que fazer agora e como compatibilizar, e se é possível compatibilizar algumas regras da LGPD com a Lei de Acesso à Informação e qual prevalece. Por enquanto, o que os tribunais estão fazendo ainda é esperar que o CNJ faça alguma modificação nas regras, porque nós temos que se submeter às regras do ranking da transparência do CNJ, e que não mudaram até agora. Então, nós continuamos com esse excesso até de informações pessoais, de servidores e outras disponíveis e que já deveriam ter um tratamento diferente desde a entrada em vigor da LGPD. Uma situação interessante é o seguinte, servidores com os nomes começando com, dependendo do nome ou sobrenome, letra A, B, C, estão mais expostos do que os outros, né, no portal Transparência e Remuneração e outros dados. Inclusive, nós já temos em vários estados, inclusive com servidores do Judiciário, a prática de fraudes a partir desses dados coletados do portal da Transparência do Tribunal. Né? Então, esse é um problema que eu tenho visto ainda ser muito pouco debatido, e principalmente nessas questões de exposição de dados pessoais de servidores. Não sei se nos municípios já surgiu, ou em Porto Alegre, pelo menos, já surgiu essa preocupação, ou ainda também está na fila, como para nós, do que fazer para adequar a LGPD.
Infelizmente, a gente não tem um CNJ para esperar a regulamentação. E, infelizmente, porque olha a importância, né, também do CNJ, ele acaba uniformizando e dando uma orientação segura, né? Já os municípios, a gente já tem toda a dificuldade da carência de recursos humanos qualificados e também, né, de toda a tecnologia, e a gente acaba não tendo essas orientações. Mas, assim, eu acho que esse é um dos temas mais importantes. Eu até vi que o CNJ ele tem um grupo de trabalho também com relação à política de dados abertos, né, para justamente já dialogando LGPD e dados abertos, né, do Poder Judiciário, e eles fizeram já um grupo conjunto. E a gente vê, por exemplo, que em outros países, inclusive na União Europeia, a mesma autoridade, que é a autoridade do acesso à informação pública, é também a autoridade de proteção de dados, também acho que é na Argentina. Então, geralmente, esses dois temas eles são tratados muito conjuntamente. E, inclusive, na Europa se diz, né, que antes de ter o acesso à informação pública, existia já toda a tradição de proteção de dados. Então, quando veio a questão de abrir o governo, abrir os dados da administração pública, eles já tinham uma tradição enorme em proteção de dados. E aqui a gente fez totalmente ao contrário. Veio um movimento muito forte de abertura de dados, principalmente vindo, né, de fora, então, né, porque países desenvolvidos ali desde de 2000, início de 2000, começaram muito fortemente a abertura dos dados, só que eles já tinham desde a década de 70 a proteção de dados. E a gente não. E aí a gente está fazendo um pouco ao reverso e, infelizmente, a nossa sociedade, a cultura da proteção de dados é muito, muito, muito pequena. E aí eu acho, né, que se esses dois temas forem tratados como estão sendo tratados, de forma estanque, como se não fossem, né, dois pilares importantes que têm que ser tratados conjuntamente, a gente corre um risco muito grande de errar muito e gerar muitos danos com esses erros. Seja seja, né, retrocedendo em termos de transparência, seja gerando danos às pessoas por meio dos seus dados pessoais. Então, infelizmente, né, a gente não tem ainda muitas orientações e sequer é uma das pautas, né, da própria NPD, porque assim acaba que a NPD ela tem um foco, na verdade, ela tem muitas coisas para tratar, inclusive todo o mercado de consumo. Então, a questão do poder público é um dos pontos dentro de muitos outros pontos que também são muito relevantes para a NPD. E aí, assim, o bom, né, por exemplo, os tribunais de justiça, eles têm, né, esse controle que é feito, né, por parte do CNJ, isso ajuda bastante. Como é que a gente poderia transportar isso para a administração pública? Talvez os tribunais de contas poderiam ser esse farol como orientação, principalmente, né, porque os tribunais de contas têm um papel importantíssimo na busca da transparência e no controle do poder público, que é um dos objetivos, né, do acesso à informação. Então, talvez, fazendo um paralelo, isso poderia ser muito bem desenvolvido e orientado por meio do Tribunal de Contas. Talvez fosse aí uma ideia interessante para dar uma orientação geral e uniforme para os municípios. Quem sabe, fica aí a dica. A ideia é muito boa. E até tem a situação curiosa que nós tivemos nos últimos anos, até acho que foi algo feito nacionalmente. O Ministério Público Federal começou a fazer essa verificação do cumprimento da Lei de Acesso à Informação pelos municípios, principalmente, né, no chamado Portal da Transparência, nas informações constantes do portal do município na internet, ingressou com ações civis públicas no Brasil inteiro, e muitas delas agora estão com trânsito em julgado, na fase de cumprimento, né, nessa questão. O município vai ter que cumprir uma coisa julgada, mas em breve, certamente, nós teremos, e talvez até no judiciário, essa discussão de que dados e que informações devem ou não constar do portal da transparência de cada órgão público, considerando a diferença, né, e a necessidade agora de uma proteção de vários dados, inclusive dados sensíveis que hoje estão totalmente abertos nos portais e que precisariam
ser tratado de uma forma diferenciada pelos municípios, né? Então, talvez isso também sobre para o judiciário decidir e resolver o que fazer e quem tem Não, com certeza, isso vai ser. Eu tenho certeza que um dos pontos mais judicializados vão ser esses, né? A gente tem, por exemplo, o acesso à informação muitas vezes é feito por órgãos do terceiro setor e organizações sem fins lucrativos que atuam de uma forma muito bacana para buscar transparência pública. E eles têm, né, querendo ou não, eles têm conhecimentos jurídicos muito mais às vezes que o próprio cidadão. E aí a gente pode ver que muitas negativas, talvez, né, de um município, de um estado, isso vai vir a ser judicializado, né, se for utilizado a proteção de dados de uma forma indevida. E aqui, aproveitando esse tema, a gente tem visto algumas decisões interessantes no âmbito do governo federal sobre o uso da LGPD para barrar acesso a dados, a informações públicas. Então, né, eu acho que tinha várias questões já de listas de condenação, por exemplo, de alguns crimes, inclusive que são crimes contra a humanidade, crimes graves, em que foi ocultado o nome, né, daquele condenado, seu CPF, todos os dados, né? Porque o que se diz que uma leitura harmônica entre LGPD e LAI seria assim, se aquele ali é um fato relevante de preponderante, que prepondera o interesse geral e coletivo no acesso àqueles dados, tem que ser dado, mesmo que seja um dado pessoal. O que a LGPD buscaria harmonizar seria minimizar dados que não seriam necessários. Então, será que eu preciso dar todo o CPF? Será que eu preciso dar o endereço, a data de nascimento, CEP ou só o nome? O nome tem pessoas que têm nome parecido, então eu preciso distinguir, então, o CPF, mas talvez não todos os números do CPF, enfim, tem várias formas de a gente tentar minimizar os danos, mas não negar em absoluto uma informação que prepondera, né, o interesse geral e coletivo no acesso àqueles dados. Então, vamos ter que sopesar e aprender, e eu acho que até, não é o nosso tema dos mistrantes, e acho que até os próprios juízes vão talvez ter orientações, assim, tipo guidelines de uma sentença que, se for, né, são públicas, talvez não mencionar dados que não precisariam estar, talvez, naquela sentença, né, e reduzir, isso estaria, talvez, reduzindo danos, e com isso a gente não precisa tirar aquela sentença, ela pode continuar sendo pública, porém, com alguns cuidados, isso a gente consegue promover ao mesmo tempo esses dois valores. O meu maior medo era um momento inicial de leitura incorreta da própria LGPD, se começar a barrar o acesso à informação, e que isso pode ser extremamente prejudicial para o nosso desenvolvimento, para o controle social, enfim, para tudo que a gente conquistou ainda, que é pouco ainda, com relação à LAI, né? São 10 anos, a gente foram pouco, mas já é uma grande conquista para um país, né, que a gente foi aí, a nossa Constituição de 88, temos 32 anos apenas, né, de uma redemocratização, não é pouco, mas para pouco tempo a gente já avançou e temos que ficar felizes, mas o meu medo é a LGPD sendo mal utilizada para barrar o acesso à informação. Mas o outro lado também tem que ser sopesado, não é só publicar, tem que fazer, até se discute, né, até que no âmbito dos municípios, trazendo a questão, a gente vai ter toda a questão das cidades inteligentes e que a tecnologia vai ser colocada nas cidades para a gente prestar serviços melhores. Então, vamos colocar dispositivos, né, na infraestrutura urbana, a gente vai conseguir medir os dados, conseguir medir a demanda, o uso e racionalizar e gerar serviços melhores com menos custos. Isso vai ser por meio dos dados. E dizem que para essas atividades é muito importante os dados abertos, para essas startups conseguirem atuar nessas cidades inteligentes. E aí a gente vai ter que até sopesar, de repente, fazer impactos, relatórios de impactos à proteção de dados antes de publicar esses dados, né, que vão ser abertos. Então, isso é uma leitura conjugada, não é dizer que não precisa mais publicar ou que não vai ser mais publicado, nada, né? E sim ver mecanismos de gestão de riscos e sopesar quais seriam os riscos
né? Como né, o professor Oscar me falou um exemplo muito bom. Ah, talvez sempre que é o primeiro da lista, ele fica muito mais vulnerável. Então, vamos tentar mitigar isso para essas pessoas não serem sempre os alvos, né? Não é que a gente vai impedir agora a publicação dos dados, mas talvez mitigar. Um exemplo que se dava era, por exemplo, dos salários dos servidores, é que eles nunca fiquem indexados. Então, eu não posso digitar o nome da Daniela e a primeira coisa indexada no Google ser o meu salário, porque isso gera uma vulnerabilidade. Outra coisa é dizer que eu não posso mais publicar salários. Então, que ainda pode ser discutido. Não estou nem entrando no mérito dessa questão, porque eu sei que tem argumentos muito bons dos outros lados. Mas, assim, uma coisa é certa: se a gente entender que tem que ser publicado porque tem um interesse preponderante na publicação, né, uma ponderação entre os dois interesses, e a gente considerar que, neste caso, a publicação do salário prevalece, bom, decidimos que prevalece, vamos supor que o STF revisitou e se concluiu que sim, prevalece a publicação dos salários mesmo à luz da LGPD. Isso não quer dizer que eu não tenho que adotar medidas adicionais, como a não indexação, cuidar esses nomes que sempre aparecem no primeiro local, talvez não botar o CPF, talvez porque não identificar só com a matrícula, será que não seria suficiente? Enfim, né, existe... A gente vai ter que ser muito criativo a partir de agora, mas eu acho que é por um bom motivo. Vamos ganhar muito ainda sendo transparentes e também protegendo dados pessoais. Em muitos casos a gente vai ter que atuar, infelizmente, na tentativa e erro, mas sempre pensando na prevenção, né? De não errar e às vezes deixar de tentar ou não incluir o dado para evitar que haja algum tipo de incidente. E nesse ponto aí dos princípios, a LGPD nos ajuda porque ela já define ali os princípios de tratamento no artigo 6º, dando o conteúdo mínimo de cada um. Ela tem no princípio da necessidade, esse eu acho que vai ser a norma mais aplicada na LGPD para a resolução de casos, vai ser o princípio da necessidade ou da minimização dos dados pessoais. A gente sempre tem que fazer essa pergunta. Nós precisamos desses dados? E se precisamos, como nós podemos praticar esse ato usando a quantidade mínima de dados possíveis que nos permita praticar o ato e atingir a finalidade, né? Isso vai ser muito importante, só que só na prática, no dia a dia, que a gente vai começar a aprender e ter essa cultura de proteger os dados antes de fazer. Com certeza. E eu acho que não é um problema, né, errar ou ser aos poucos, né? O pior é não fazer nada, não dizer assim, tudo é muito difícil. Que eu mais ouço assim, ó. LGPD vai ter que mudar tudo, muito difícil. Não vou fazer nada, não vou fazer nada. E aí a pior coisa, por isso vai aos poucos, né? Só o princípio da necessidade. A maioria das vezes que tu para refletir, tu sempre consegue extrair alguma coisa dali e realmente ver que de fato aquilo ali não era necessário, que realmente não. E é uma subsunção fácil, né? Não é nada difícil se tu for pensar assim, que tu pega o caso concreto, eu preciso do CPF, do CNPJ, sei lá, do CEP, não, talvez eu só precisaria do nome e do e-mail da pessoa, enfim. Então, são pequenos detalhes que, assim, a gente falou, né? Bom, lá na Europa começou na década de 70. Bom, a gente começou em 2018, mas começamos, então vamos aos poucos. E não é porque isso vai demorar que a lei não pegou, né? Então a lei não pegou, tem 2 anos, ninguém mudou, então não pegou. Não, gente, é uma construção que vai aos poucos, né? Afinal, e assim vai acontecendo. Então, acho que é muito bom, muito bem pensado. Acho que os princípios, eles são bem, eles resolvem a maioria dos casos, né? E as coisas vão acontecendo. Então, agradeço, professora Daniela, já chegamos no nosso horário. Para quem chegou agora, só lembro que a live do professor Rafael Silva foi remarcada, foi adiada por enquanto. Em breve, aqui no Instagram da Escola da Júris, ou no meu, do professor Rafael Silva, ou da professora Marina, nós colocaremos a nova data. O curso de proteção de dados, inteligência artificial e administração pública começa na próxima segunda, dia 13. Nós teremos já no dia 15 a aula com a professora Daniela. Amanhã nós teremos outra live às 18 horas sobre provas digitais com o professor Walter Campanema. Na sexta-feira, agora dia 10, uma live aqui também de novo, só que ao 12h30, vou fazer um pouco mais cedo que a sexta-feira,
com o professor Tiago Gontijo Vieira sobre tecnologia e processo. Então, para quem tiver interesse, aqui, tanto no Instagram da escola, na página da Escola da Júris na internet, no meu perfil aqui do Instagram também tem o link. Vocês podem abrir o site da Escola da Júris, tem mais informações ali sobre o curso, duração, aulas. As aulas são ao vivo, mas pode ser assistidas gravadas depois. E nos veremos na semana que vem. Muito obrigada, professor Oscar, e parabéns pelo curso, temas muito interessantes e é uma grande felicidade mesmo poder participar e tentar aí compartilhar e também aprender com você sobre dados e toda essa nova realidade aí que estamos aí todos nos aventurando. Muito obrigada e boa noite a todos. Sem dúvida, o curso vai ser muito bom. Obrigado e boa noite a todos. Tchau. Tchau.